Olá, clientes e amigos! Viemos falar aqui dos números do fechamento do primeiro semestre e um pouco agora das perspectivas para o mês de julho. Mas antes, um pouco de insight em relação ao assunto do momento, que é a Copa do Mundo. O Bank of America fez um estudo onde ele mostra que a expectativa no impacto do PIB global seja de mais de 40 bilhões de dólares. É muita coisa, né? O Infantino até diz que são 104 Super Bowls em pouco mais de um mês. Então são vários números expressivos, nossa assessoria vai estar mostrando para vocês, não tem como não falar de Copa do Mundo agora no mês de julho, né? Um outro ponto que é a nossa Money Week, agora em 27 e 28 de agosto, todos os meses a gente está falando, são vários nomes que vão estar presentes. Ontem mesmo já colocaram que o Paulo Guedes vai ser um dos nossos palestrantes, mais uma vez, no segundo ano que ele vai estar lá na Money Week em Banial e Camboriú. E vocês, clientes que não foram, que não conhecem, a gente entende da distância, mas quem tiver a oportunidade, vá. Sabe, contate a nossa assessoria, nós vamos ter ingressos para vocês, clientes. É um momento extremamente importante vocês verem a grandiosidade e o tamanho da EQI. Isso traz valor, é muito bom. Vocês estão convidados para estar lá presentes no mês de agosto. Agora, falando um pouquinho da nossa revisão semestral, nós já pedimos que a nossa assessoria entre em contato com vocês. Todo fechamento de ano, semestre, trimestre, é sempre importante discutir alguns pontos. Então, vai entrar no mérito de analisar, checar a rota, recalcular se nós estamos no caminho certo junto com vocês, clientes, entender se o patrimônio mudou, empresa, família, no geral. Por quê? As mudanças na vida geram mudanças de estratégia. Então temos que estar ainda mais próximo de vocês, é isso que a CN Capitals quer, estar próximo e entender o seu momento, se faz sentido alguma readequação ou não. Obviamente isso é muito particular, muito individual, mas vamos aproveitar esse fechamento de semestre para essa discussão. Falando agora de economia, né, que é o nosso ponto-chave, a curva de juros dos Estados Unidos, como dito recentemente também, ela já está subindo, já está batendo aí 4% a nossa curva pensando no final de 2026, o que antes era ali, né, a gente falava que era regra, né, agora que não era exceção, virou regra mesmo agora realmente. Os juros devem subir nos Estados Unidos. Pode ser que não suba, mas a expectativa mostra claramente um juros mais elevado. E o que isso traz? Se a moeda nos Estados Unidos volta a ficar mais forte, os juros voltam a ficar mais forte, o fluxo cambial começa a sair dos países emergentes para retornar para os países norte-americanos. E a Treasury, que sempre foi olhado como a tendência mundial de juros, também vem se manter em patamares elevados. A expectativa era que pós-pandemia ela voltasse a cair. Porém, o que mudou? Antes você olhava para a Treasury pensando em inflação, onde era medido. Agora não. Agora o risco fiscal norte-americano é algo que está realmente sendo olhado com mais detalhe. Porque no pós-pandemia também, nós tivemos obviamente um gasto e a expectativa era que agora em 26, 27, essa dívida pública reduzisse nos Estados Unidos. Porém não, ela estabilizou em 122% do PIB. Isso é muito. E de novo, um Treasury alto, um juros alto, aprecia o dólar e os emergentes acabam sofrendo muito. Quando eu falo de sofrer muito, eu falo de Brasil. Isso impacta diretamente as nossas expectativas de juros em dólar. Combinado? Se eu disse toda essa situação que vem vivendo nos Estados Unidos, então a nossa mudança, que antes eu só colocava manutenção, agora a gente acredita já numa alta nos juros dos Estados Unidos, realmente lá para o mês de setembro, ok? Ainda agora em julho teremos uma reunião do Fed, não teremos reunião aqui do Copom, mas teremos lá nos Estados Unidos no final do mês, 80% de chance de se manter os juros nos Estados Unidos, mas de setembro em diante a expectativa é de alta. Quando a gente fala de altas, é porque espera que fique entre 3,75% e 4%. Não acreditamos em mais de uma alta esse ano, não. Obviamente, muito pode mudar, mas devido à guerra ter se acomodado, e esse assunto a gente espera não falar em mais nenhum vídeo, o petróleo já está ali na casa dos $70 o barril, apesar de que isso vai ser pertinente nos próximos meses, por ter sido pegajosa essa inflação no petróleo, ele já se acomodou nessa casa, ok? Então, devido a este cenário, acredito que tenhamos apenas mais uma alta nos juros nos Estados Unidos e isso estabilize, ok? E não vamos falar mais de guerra, se Deus quiser. Isso tudo, o que impacta na carteira de você, cliente? O que o cenário americano importa para vocês? Se a gente começa a ter um alívio pensando em relação ao futuro, a gente tem que ver o que eu posso fazer em relação à renda fixa norte-americana também. Então temos que ter parte do patrimônio internacional em dólar. Temos que diversificar no exterior. A gente fala isso todos os meses. Dessa vez eu coloquei no início do vídeo, não no final, porque a gente volte a reforçar. Porque senão você, cliente, vai falar, olha, o meu assessor da casa XYZ falou que investir lá fora é bom e o assessor lá da CN Capitals não falou, o que não é verdade. Aplicar em dólar é extremamente importante, ok? Agora vamos falar do nosso cenário doméstico, ano eleitoral, né? Isso tem um impacto muito grande. O Copom cortou a Selic no mês passado em 0,25.
mas ele colocou uma barra pensando em novos cortes. Então ele já sinalizou uma dificuldade para novos cortes. A nossa research, a EQI, não acredita mais em cortes, ok? Ela acredita numa Selic a 14,25 e esse ambiente favorece bastante ativos pós-fixados. Por isso, quando a gente vai montar a sua carteira, a gente realmente vai entendendo junto com você a sua necessidade, obviamente, mas temos que seguir os dados macroeconômicos para não prejudicar o seu retorno, ok? Sendo assim, a EQI não acredita mais em quedas. Este mês, como eu já disse, não teremos reuniões do Copom, mas logo no início de agosto, no dia 5 de agosto, teremos uma nova reunião. A princípio, o juros se mantém em 14,25 conforme temos dito até o final do ano. Isso pode mudar por ser ano eleitoral, mas a perspectiva é essa. Selic começou o ano em 15, deve fechar o ano em 14,25, uma queda de 0,75 no ano é o máximo que o nosso Banco Central vai conseguir fazer, ok? E pessoal, eu não falei de inflação Brasil ainda, tá? Eu nem vou ter o dado específico para mostrar da inflação, vou pensar aqui em um dado mais macro do que está para acontecer. O El Niño desse ano, que é um assunto muito dito na mídia, ele deve vir com o mesmo impacto de 1997 e 2015. É um impacto muito forte. Então acredita-se que esse El Niño vai ser tão forte quanto o que aconteceu há 11 anos atrás. E esse impacto na inflação, que tem um peso dos alimentos de 20% no nosso IPCA, ele vai respingar principalmente em 2027 no preço dos alimentos. Então temos que ficar muito atento realmente como que vai vir a força dessa situação do El Niño, que ele tem todo ano, ok? A questão é que este ano a expectativa é que ele venha mais forte e prejudique muito a parte dos alimentos no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no Brasil também. Isso é muito sério, isso pode trazer dados de inflação para o próximo ano e dificultar também a queda da Selic para os próximos anos, tá? E Brasil, isso tudo que eu disse, o que traz de retorno para nós? Também não muda, né? Em relação ao Brasil, o nosso renda fixa. O renda fixa sempre é muito atrativo, ele sempre é muito forte. A nossa bolsa, ela já depende muito do fiscal, do que vai acontecer nessa eleição. Sabemos, obviamente, que temos um governo que está gastando muito, o nosso fiscal está deteriorado, então a bolsa acaba sofrendo um pouco. Mas a renda fixa, para o cliente que é rentista, que quer buscar um bom retorno, o momento é de extrema oportunidade nos pré-fixados, títulos em inflação mais e os próprios pós-fixados triviais do nosso dia a dia. Agora, em relação às oportunidades e resultados do primeiro semestre, né, o nosso primeiro semestre é uma situação que a bolsa iniciou muito bem, né, no primeiro tri. Já o segundo trimestre foi péssimo para a bolsa. O que aconteceu? CDI, o cliente mais conservador, já conseguiu ganhar da bolsa de valores. O CDI fechou em 6,79. Já pensando em exterior, que a gente vem falando, né? A bolsa o S&P 500 bateu 9,03 no primeiro semestre. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, bateu 18,64 no primeiro semestre. Por isso eu volto. Investir lá fora é extremamente importante para diversificação, porque ela continua sendo uma das armas mais poderosas para captar as oportunidades e, obviamente, reduzir o risco da carteira de vocês, clientes. Mas o nosso grande e belo CDI sempre em destaque, sempre em referência. Então, o primeiro semestre foi o principal indicador doméstico, ok? Os demais eu não vou entrar no mérito, mas aquele queridinho lá de todo mundo, ó, Bitcoin, que é o 32%. Para quem gosta de uma volatilidade, talvez seja uma oportunidade, mas não fiquem ouvindo notícias. Muita gente entrou no efeito manada no início do ano e está sofrendo um pouco com essa situação agora, ok? E para a gente fazer um comparativo até com a Copa do Mundo, a gente já fez isso outras vezes, mas só para relembrar, né, um time de futebol, a carteira de você cliente é similar a um time de futebol. E nós colocamos agora o goleiro sendo o dólar. Então ele que vai estar protegendo vocês ali pensando no futuro. Por isso é interessante ir lá para fora. O zagueiro ou pós-fixado é o que a gente já faz o trivial. Então você tendo ali um pós-fixado, um CDB, seria o nosso zagueiro. E o meio de campo, o crédito privado, que são os ativos que vão te pagar um pouco mais atrelados à inflação, um pré-fixado, um CRI, um CRA, onde você vai conseguir às vezes uma construção de retorno maior. E temos também os atacantes, né, que é a renda variável, a bolsa, o global, aí tem um risco um pouco maior, mas obviamente, se eu tiver uma carteira bem balanceada, bem pé no chão, eu acabo tendo uma proteção e um bom retorno. Sendo assim, a nossa carteira de dividendos do mês de junho deu 1,32. Se vocês pegarem todos os meus vídeos desse ano, vocês vão perceber que na média foi 1,30 ao mês. Foi um excelente retorno. A gente vem batendo o CDI com muita tranquilidade. Aqui não é nenhuma indicação de compra. Aqui mostra que uma construção e uma diversificação vai trazer um retorno perene, independente de guerra, independente de eleição. Você vai conseguir trazer um bom retorno, trazer eficiência fiscal, desde que você diversifique com qualidade o seu patrimônio. E este mês nós teremos diversas oportunidades.
Até não coloco nomes aqui de ativos, porque a ideia em momento algum é ter alguma indicação de compra, alguma indicação de aquisição de um papel XYZ, porque cada cliente tem o seu perfil, mas aproveitem este momento agora, o segundo semestre. A volatilidade eleitoral, conforme dito no vídeo do mês passado também, é uma janela de oportunidades. Então aproveitem, esteja ao lado do seu assessor, esteja ao lado da CN Capital, que o nosso papel é cuidar de vocês. Um excelente segundo semestre a todos e contem conosco.